Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do IBEF São Paulo, iniciativa do IBEF Mulher, da série de entrevistas que o Instituto realiza uma vez por semana com executivos e executivas do Brasil para discutir o impacto da pandemia no mercado e medidas para a retomada. Eu sou Meili Franco, líder da Comissão de Tributos do IBEF São Paulo, e o nosso convidado de hoje é José Cláudio Secorato, CEO da Sampol e idealizador do LIT, que tem como propósito acender e manter acesa a chama do conhecimento usando Machine Learning. José Cláudio, agradeço a sua participação hoje. Obrigado, Meli. Um prazer estar com vocês. Sempre uma delícia estar com o IBEF Mulher e com o IBEF de forma geral. Obrigada. Bom, antes de iniciar a nossa conversa, eu gostaria de agradecer as nossas entidades mantenedoras, que são 99 empresas, B3, Banco Alfa, Celep, IBM, Deloitte, KPMG, PwC, Sampol e SAP. José Cláudio, bom, para começar, eu vou firmar um compromisso aqui com você de dar um tom positivo e não focar tanto na crise, nos problemas que ela tem trazido, nem nas expressões novo e velho normal. Um compromisso meu. Meu objetivo aqui é ouvir de você como nós, executivos, podemos nos preparar com competência e resiliência para enfrentar o próximo passo, para enfrentar o que está por vir. Então, vou fazer a primeira pergunta. Mesmo antes da pandemia, havia uma complexidade muito grande no mundo dos negócios, uma complexidade ímpar. A pandemia ampliou essa complexidade. Esse cenário pede, então, novas respostas de todos, principalmente dos executivos que estão liderando os seus negócios. Qual o principal desafio a ser enfrentado na área de educação? Primeiro ponto, eu queria falar um pouco sobre essas mudanças. Eu acho que de 10 em 10 encontros que a gente participa, a gente fala que o mundo está mudando, né, constantemente, né, no gerúndio mesmo, e a pandemia acelera muito essa mudança, né? E eu procurei muitas explicações para tentar tangibilizar um pouco melhor o que são essas mudanças, inclusive para conseguir entender como que em educação a gente poderia, de alguma forma, contribuir pensando nos resultados de um mundo novo. E o que eu encontrei, por exemplo, na teoria do professor George Forbes, né, que, na minha opinião, é um dos maiores pensadores do Brasil, é uma mudança muito forte, né? Na opinião dele, ele fala que nós estamos passando pela maior transformações nos laços sociais dos últimos 2.800 anos. E não é pouca coisa, né? E a principal mudança é a migração de um mundo vertical para um mundo de uma estrutura horizontal. O que quer dizer isso? Os laços sociais, né, nós como seres humanos, nós nascemos, né, com basicamente a necessidade de entender como que a gente deve interagir entre nós. Então nós devemos construir a partir do zero essa lógica, né, de sociedade. Ao contrário dos outros animais. Os outros animais, quando eles nascem sabendo o que eles têm que fazer como sociedade, né? Então um cavalo sabe ser um cavalo, uma abelha sabe ser uma abelha. E nós seres humanos não, a gente tem que construir e aprender a lidar com isso. E ao longo da história, né, desde 2.800 anos atrás, a gente vem organizando a sociedade sempre com base numa sociedade que tem uma pirâmide muito forte, então ela tem uma hierarquia muito forte, e é por isso que ela é considerada uma sociedade vertical. E nessa sociedade vertical, sempre tem alguém, alguma coisa, que nos dá o parâmetro de como viver. Então, há séculos atrás, né, era a natureza, né, do século 8 até século 3, basicamente, era a natureza, ou seja, as leis da natureza, as regras da natureza. Se alguma coisa acontece, ela acontece por causa da natureza. Depois, do século 13 até o século 18, você tem a religião, a igreja, Deus, né, como fator preponderante para explicar e para guiar a sociedade. A partir do século 18, com o iluminismo, você tem a razão, né, uma lógica de explicar as coisas, né, um cientificismo muito mais forte, né? E desde a internet, você vê num processo de disseminação da informação, do conhecimento de forma tão ampla que os questionamentos a todos esses mundos passados e o protagonismo das pessoas emerge com muita força. Isso vai acontecendo gradualmente. Então, esse é o mundo que a gente tinha pré-pandemia, que agora com a pandemia, obviamente, esses fatores como um todo são acelerados. Então, isso faz com que a gente agora migre para o mundo horizontal. Essa diferença é brutal, porque no mundo vertical, você tem um mundo padronizado, você tem um mundo hierárquico, você tem um mundo focado, ele é linear.
esse mundo ele é um mundo muito característico da indústria, né? Um mundo bem industrializado, né? Onde você tem um mundo mais rígido, onde ele é mais progressista, né? Você sabe o que esperar desse mundo, né? Ele é um mundo mais engessado, portanto, ele é um mundo garantido. E a gente está migrando para um mundo que é um mundo muito diferente, né? Que é um mundo colaborativo, um mundo múltiplo, diverso, que tem muito mais características de inovação. Então ele é muito mais criativo. Ao mesmo tempo ele é mais surpreendente, mas também ele pode dar errado, então ele é mais arriscado, né? E ao invés de exigir uma disciplina cega, uma disciplina militar, ele exige responsabilidade dos seus atores. Então essa mudança de mundo, ela muda brutalmente também a educação, né? Quando a gente fala assim, há séculos atrás a educação era muito parecida com hoje. É porque a educação ela era industrializada, né? A educação ela parece uma indústria, né? Ela parece uma fábrica, ela parece um quartel, né? Ela parece um presídio, né? Ou seja, são pessoas enquadrados, com horários estabelecidos, né? Aonde a gente faz o que a gente fez com tudo na indústria, né? A gente vai dar escala para isso. E a principal mudança de um mundo para o outro na educação, respondendo sua pergunta mais objetivamente, é que com a indústria, com esse mundo do passado, a gente colocou um relógio no processo de educação. Ou seja, para organizar a educação e dar escala para ela, a gente divide a educação em séries. Então você vai ter que aprender tal coisa em tanto tempo. Isso é primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. E as pessoas são muito diferentes, então não é razoável que elas aprendam as mesmas coisas do mesmo jeito no mesmo período de tempo, num período pré-determinado. Então, o que se abre como grande oportunidade no mundo agora, e a pandemia escancara isso, é que cada um pode aprender do seu jeito ao seu tempo. E aí vem algumas grandes características para a gente em educação. Uma delas é o lifelong learning, é a aprendizagem ao longo da vida, que não é um tema novo, é um tema de 1800, né, que ressurge com muita força na década de 60 e agora ele vem com força total, que é essa ideia de aprender ao longo da vida, aprender constantemente ao longo da vida, né? E um outro fator que é cada um de nós ser gestor e programador do nosso processo de aprendizagem. Isso se chama eutagogia. Ou seja, ao invés da escola me dizer o que eu tenho que aprender, ao invés da empresa, né, da organização, da universidade corporativa, da área de recursos humanos me dizer o que eu tenho que aprender, eu tenho que saber o que eu tenho que aprender. Então, essa é a grande mudança que a gente vê na educação agora, né, que combina muito com esse mundo, ou seja, ele é um mundo muito mais onde as pessoas são mais protagonistas. Tá? Então, essa é a base de mudança que a gente já vinha estudando e que agora se torna mais evidente. Sim, e seguir aquela máxima, né, que a gente tem ouvido, aprender a aprender também, né? Você não só ser protagonista e ator do seu próprio conhecimento, da sua trilha de aprendizagem, mas nunca deixar de aprender e à medida que os novos conhecimentos vão aparecendo, as novas tecnologias e tudo mais, você tem também que aprender a aprender a se adaptar a essas coisas mais novas, né? Muito Exatamente. bom. Né? E ainda nessa esteira de pensamento, a gente tem visto muitos pensadores, muitos artigos apresentando várias análises, vários artigos, vários conceitos disruptivos, às vezes muito futurológicos, de como o mundo vai mudar e se adaptar. Como é que você enxerga o futuro imediato, pós-pandemia, da educação em países como o Brasil, onde as assimetrias serão exacerbadas entre os que têm recursos à disposição e os que não têm? A gente percebe agora uma discrepância muito grande entre aqueles que, sem entrar na discussão do social, mas a gente vê uma diferença muito grande entre aqueles que se adaptaram mais facilmente ao aprendizado online, ao ambiente virtual, com recursos ou com parcos recursos, mas é mais na capacidade de aprender e de se adaptar. Como você vê esse futuro imediato? O futuro imediato ele é bastante preocupante no Brasil, no contexto agrupado, no contexto geral, né? E até por isso durante a pandemia, a gente até fez algumas ações com o LIT, por exemplo, de abrir o LIT gratuitamente, né, durante um período. Isso foi muito bom. Isso foram 16 milhões doados em licenças para a sociedade, mais de 100 mil pessoas passaram a usar o LIT, a experimentar o LIT gratuitamente. E foi um teste, né, para a gente entender que muitas pessoas que não poderiam pagar São Paulo também não poderiam pagar o LIT. Então, ou seja, a gente teve que fazer de graça, e aí mesmo assim você vê a dificuldade que funciona. Mas por que eu acho que é
é tão preocupante? Porque o ensino público ele está absolutamente atrasado. Então, eu estou falando isso do ensino básico até as universidades. Lembrando que educação básica, quando a gente fala de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, isso é competência dos estados e municípios. Quando a gente fala de ensino universitário, competência da União. Mas, por exemplo, a gente tem hoje 60% das universidades fechadas, desde o início da pandemia, algumas delas por opção. Falaram, não vou continuar o ensino, porque algumas falaram, eu não tenho certeza se o meu aluno consegue assistir uma aula online, se eu ministrar online, eu vou deixar alguns alunos para trás, então, por opção, eu prefiro não ministrar aulas. As escolas públicas, aí, municipais e estaduais, estão numa situação super complexa, porque muitas delas era a principal fonte de alimentação e cuidados médicos das crianças. Então, quando a gente nem chegou na educação, ainda como principal, eventualmente, fator para uma criança ir para uma escola pública. Então, as escolas públicas estão numa situação muito ruim. Eu vejo como uma grande oportunidade, tá? Porque, fazendo um paralelo, sei lá, com o mês de pagamento da China, que há poucos anos atrás era um mercado totalmente baseado em papel moeda, né? E eles pulam o plástico e vão direto para os pagamentos digitais, ou seja, já que eu estou atrasado, né, já vou migrar para a ponta. Mas o Brasil tem uma oportunidade nas escolas ao fornecer conectividade, ao fornecer e ir para o ensino híbrido, né, de alguma forma. E não é por falta de dinheiro. O Brasil tem recursos para fazer isso. A gente sabe que tem muita brecha, tem muita otimização para ser feita no nosso orçamento, que daria para fazer isso. Mas conectar, entregar um tablet para cada um, né, e conseguir fazer o ensino híbrido, poderia ser um caminho. E eu já vi diversos exemplos em países mais complexos que o país nesse sentido. Quando a gente vai para a escola privada, as escolas privadas, elas só agora largaram para a transformação digital. Eu visitei escolas, as principais escolas do Brasil no segundo semestre do ano passado, conheci todas elas com mais detalhes e vi que elas estavam muito tímidas na transformação digital. E, de fato, mudar uma escola é uma coisa muito complexa, né? Por um lado, eu queria defender as escolas dizendo isso, porque não é que as escolas não estão fazendo o trabalho dela, mas os pais, quando escolhem uma escola, é uma responsabilidade tão grande mútua, que quando a gente fala assim, então vou mudar a escola inteira aqui, vou fazer a transformação digital da escola. Eu falo, não quero fazer a transformação. Não dá para a escola ser só a escola. Então, você tem múltiplos papéis da escola sendo questionados, e a escola demorando muito. De repente, ela tem que entrar na transformação digital. E eu acho que as escolas estão entrando, escolas privadas, educação básica, elas estão entrando errado na transformação digital. Pergunta para uma companhia de varejo, tipo um Magalu, por exemplo, se transformação digital é fazer e-commerce só. Não é, tem muito mais por trás disso, que é o que as escolas estão fazendo. As escolas estão dando aula por uma plataforma tipo um Zoom e estão achando que estão entrando no ensino online. E não é isso, porque todo mundo, muitos setores sabem que a gente não pode simplesmente transpor a jornada do mundo físico para o mundo digital, né, de forma igual. Você tem que redesenhar essa jornada. E essas jornadas não estão sendo, né, reconstruídas, redesenhadas. Então, eu vejo que tem muita oportunidade. Quem está na frente hoje? Quem está na frente são os grandes grupos educacionais. Em última análise, os grandes grupos educacionais privados, né, que sempre houve um certo questionamento sobre a qualidade, etc., eles estão na frente, porque eles sempre foram online, muitos deles, muita facilidade para ser online. Eles precisam continuar oferecendo o serviço online, senão eles simplesmente têm uma evasão gigante para receber as mensalidades, e aí tem uma cobrança financeira pelo resultado. Então, hoje, quem está na frente da educação do Brasil são grupos privados, universitários, a maior parte deles, né, que, de fato, estão muito mais preparados para fazer isso. Né? E aí você tem alguns players, que eu acho que poucos, que já estavam mais digitalizados, estavam um pouco mais na frente da transformação digital, que, obviamente, vão ter vantagens por causa disso. E aí você acha que já que esses grandes grupos estavam já preparados, até porque fazia parte do seu modelo de negócio para poder crescer, para poder alavancar negócios e serem mais competitivos, você acha que o mercado de educação ele vai seguir
nessa consolidação que aconteceu alguns poucos anos atrás, ou ele vai se estabilizar e oferecer um negócio de uma forma diferenciada, seguindo nesse caminho do ensino à distância, ou virtual, ou por plataformas próprias? Eu acho que vai ter uma consolidação ainda muito forte. Embora a gente tenha visto uma segmentação mais forte em ensino universitário, né, no ensino superior, os grandes grupos se tornaram tão grandes que as grandes aquisições pararam, mas as aquisições menores continuam. Ou seja, você continua tendo uma escola, uma universidade ou uma instituição de ensino superior com 5 mil alunos, fazer uma fusão com uma de 7, que faz com uma de 20 e cria aí uma de 40 que você nunca ouviu falar porque estava no interior, ou seja, em cidades menores, mas importantes, fazendo isso. Então, esse movimento continua. O movimento de educação básica ele é gigantesco, mas sem consolidação de marcas. Né? O que a gente vai ver é uma marca forte numa região, né? Aquisição de algumas 5, 7, 10 escolas em volta, e aquela marca daquela região predomina, mas, ou seja, a marca é mais regionalizada, mas o grupo pode ser nacional, né? Ou seja, tem muito uma confiança com relação à escola, né? Então, quem está na região de Ribeirão Preto, né, tem uma grande escola daquela região que educou gerações de pessoas. Essa marca vai pegar a macro-região toda. Então, isso vai acabar acontecendo no Brasil inteiro, tá? Com poucas exceções, né? E o que a gente vai ver agora, no mundo digital, é a corrida de serviços digitais de educação, quem engole quem. Né? Então, o Brasil tem quase 1.000 edtechs, né? E dessas empresas de tecnologia voltadas para a educação, você tem algumas que são só processos de serviços muito específicos. Então, uma edutech que reinventou a forma de fazer chamada em sala de aula. A outra que faz um sistema de avaliação mais inteligente. A outra que faz um reconhecimento facial para fazer tal coisa. Então, são várias pequenas aplicações, até uma que agrupa todas essas e coloca isso num sistema plug and play com uma plataforma maior. Então, é um jogo de quem engole quem, como em muitos setores. É isso que vai acabar acontecendo agora. Então, isso está acontecendo. Eu estou analisando muito a sustentação dessas edtechs, né? A gente sempre brinca, né, aqui na Sampo no Lit, que o problema das edtechs no Brasil é que o cara ele não é ele é o ed ou ele é de tech, né? Não tem as duas coisas. E a maior parte das pessoas são de tech, não são de educação, né? Então você percebe coisas muito processuais, né? Não tem grandes transformações da educação nos modelos, né? Nessas startups que estão aparecendo, mas contribui muito para fazer uma corrida de melhora operacional brutal. As escolas vão passar por uma melhora operacional brutal a um custo unitário muito mais barato, justamente pela característica digital disso. Então, acho que a educação segue firme nesse processo. Sim, quando você consegue aplicar a transformação digital no negócio, deixando a operação mais tranquila, você deve ter condição de focar naquele negócio mais core, que é a educação de fato, né? Então, faz sentido começar pelos processos e depois fazer uma transformação um pouco mais ampla. Bom, aí, já que a gente está falando de tecnologia, você posicionou seu negócio de uma forma diferente. Então, você explorou ao extremo as opções tecnológicas ao fazer com que o modelo tradicional da educação formal, presencial, migrasse, ainda que não totalmente, porque você ainda tem uma parte presencial no seu negócio, para o formato digital, aquele que é à distância e é, de certa forma, modular ou não linear, de acordo com a conveniência de tempo, de recurso, de distância e tudo mais, e a competência ser adquirida por aquele aluno, né? A partir de agora, como é que você enxerga a evolução do seu negócio ao concluir que o segmento foi obrigado a se posicionar no formato digital para sobreviver à crise? A gente continua muito firme no processo que a gente estava há alguns anos atrás. Então, separando as histórias, né, a Sampo ela já tem um formato híbrido há 3 anos. Então, na verdade, a gente nunca se vendeu como uma escola de ensino híbrido, né, ou de ensino blended, ou seja, que mistura o presencial com online, mas há 3 anos, 100% dos nossos programas são assim, né? A gente adotava sempre uma metodologia que se chama sala de aula invertida, né? O nome original é Flipped Classroom, que é basicamente você fazer em casa o que você fazia na sala de aula e fazer na sala de aula o que você fazia em casa. Então, em vez de você ir assistir uma aula para depois resolver exercícios e casos em casa, você faz o contrário. Você assiste, você se prepara, você se nivela,
tem toda uma preparação à distância, que como você quiser, a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, já tirando dúvidas, já construindo o conhecimento desse aluno, e depois você vai para a sala de aula para conseguir fazer a interação com o grupo na parte presencial, resolvendo problemas. Então, a sala de aula já foi fazendo isso. Ou, às vezes, você fazia uma parte mais difícil, quando o curso era um pouco mais técnico, dentro da sala de aula. Então, esse formato a gente continua. Claro que agora isso é algo mais valorizado. Então, agora é uma coisa que a gente vai começar a escancarar mais, falando, olha, a São Paulo é líder de ensino híbrido como escola de negócio, porque a gente sempre foi ensino híbrido, né, já há 3 anos, faz bastante tempo. E no LIT, né, a gente continua com os aspectos que você comentou. Então, micro certificações que podem ser empilháveis, a gente continua com micromomentos, por exemplo, que é uma coisa que é super forte. A gente continua colocando cada vez mais conteúdo dentro do LIT, e o que muda muito é a forma de acesso do LIT, né? Então, a gente tinha basicamente 2 modelos, né? Que é o modelo, qualquer pessoa pode ir assinar o LIT, e o modelo, né, que é um B2C, e a gente tinha um modelo B2B, onde as empresas compravam essas assinaturas em larga escala. Os 2 modelos são modelos que a gente fez desde março de 2018, quando a gente começou a operação do LIT. Agora, a gente começou no final do ano passado, e agora, durante a pandemia, a gente teve um resultado excepcional, um modelo de LIT como benefício, né? Então, num modelo muito parecido como o Gympass, a gente criou um produto que chama LIT Pass, né, que mostra um pouco da tendência do que a gente acha que vem. Então, né, no modelo LIT Pass, a empresa ela assina, né, ela faz um contrato com o LIT, pagando um valor muito baixo para o colaborador, e em troca disso ela entrega, né, a oportunidade dos seus colaboradores serem assinantes do LIT a um preço muito menor. Então, só para te dar uma ideia, a mensalidade do LIT, que começa num plano anualizado, que é um pouco mais de R$100, num plano do LIT Pass ele vai para R$39. Ou seja, ele é ainda mais democrático. A ideia é que ele seja ainda mais acessível. Então, em termos de caminhos, a Sampo fica híbrida, o LIT cada vez mais digital, cada vez colocando mais tecnologia, cada vez colocando mais conteúdo e novas opções para as pessoas conseguirem acessar. O nosso objetivo no LIT é que ele seja o mais barato possível, né? Então, a gente tem um compromisso, né, de escala. Quando a gente tiver X assinantes, a gente vai diminuir o preço. Quando tiver Y assinantes, a gente vai diminuir o preço. Então, a tendência é seguir esse caminho fortemente, né? E a gente teve uma entrada brutal de assinantes agora durante a pandemia, né? Porque, de fato, houve uma migração de outros modelos para o LIT, até pelo valor, né, que é muito mais acessível. É verdade. Agora as pessoas descobriram que elas podem fazer um uso melhor do seu tempo, né? E aí a educação no modelo virtual, digital, vem bem a calhar. Bom, vou continuar nesse tema. Além do próprio conteúdo, a gente falou você citou a educação executiva, então essa é a minha próxima pergunta. A educação executiva, no modelo tradicional, ela tem atrativos como o networking, o aprender com a experiência do outro, aquelas grandes salas de aula, estudo de caso e tudo mais. No formato digital, isso pode se perder um pouco. Eu, inclusive, estou fazendo um curso à distância e as interações elas poderiam ser melhores na minha concepção, na minha opinião, mas eu já estava preparada para isso. Como é que você pensa em harmonizar no seu negócio a necessidade de interagir, de criar relacionamento, alavancar oportunidades, trocar experiências, aquele momento do cafezinho ou do almoço, que as pessoas saem juntas, com esse novo modelo virtual que dificulta a conexão e o bonding entre as pessoas? Eu acho que a gente vai conseguir melhorar muito e otimizar muito, mas a gente não vai conseguir substituir isso, né? Então, olhando para São Paulo, esse é um aspecto que é mais fácil de valorizar, porque os formatos já são híbridos, né? Então, o aluno consegue ir para São Paulo para participar disso. Mas eu acho que até existe uma supervalorização desse problema, tá? Do problema do network, porque mesmo em programas 100% presenciais, a gente viu muitos alunos não fazendo networking e não participando ativamente de discussões e de soluções de problemas. Ou seja, falta um amadurecimento, estou falando de forma geral, tá? Não estou falando de um extrato de um aluno, mas muitos alunos de educação executiva não têm a maturidade para participar de uma discussão, para resolver problemas, para interagir, para efetivamente fazer o networking. Um exemplo disso você vai numa sala de aula, né, e os alunos sentam no mesmo lugar
do lado das mesmas pessoas, né? Então ele só conversa com as mesmas pessoas. A gente fez uma pesquisa há 1 ano e meio atrás, perguntando para um aluno se ele pudesse listar 7 pessoas da sala dele, que ele pudesse falar o nome, a empresa onde trabalha e o que a pessoa faz. E as pessoas não conseguiram, né? O que é interessante, as pessoas não estão fazendo relacionamento dentro da sala de aula, né? O que nos levou, obviamente, a fomentar isso de uma forma ainda mais brusca dentro da escola. O que a gente vem fazendo, dá para otimizar muito a parte online. Então, por exemplo, alguns anos atrás, a gente fazia o estudo de caso tipo de Harvard, estudo de caso de Columbia, estudo de caso que você pode acoplar nas aulas, a gente fazia presencial. E a gente passou a fazer esses estudos de caso online. Porque quando você faz por exemplo, tem uma aula de estratégia, aí vem um estudo de caso, o estudo de caso só pode ser sobre estratégia, né? Porque você está na aula de estratégia, né? Então, ele acaba ficando muito, muito básico, ele é um bom exercício do conceito, mas ele acaba ficando muito básico. Então, o que a gente fez? A gente jogou o estudo de caso para uma discussão online, para uma discussão que já era em videoconferência, que já era feito totalmente à distância, e a gente levou as pessoas para a sala de aula para um passo a mais, que era resolver problemas reais e colaborar. São 2 problemaços para a gente resolver. Primeiro, porque o problema real não tem informação, só bola quadrada, é problema real, né? Você tem que resolver. E a segunda coisa é trabalhar a colaboração, que é uma outra coisa que as pessoas não estão preparadas, né? E isso a gente vê até em cursos muito sêniores, né? Cursos para C-level, a gente não vê colaboração, a gente vê trabalho em grupo, né? E trabalho em grupo é igual quando a gente fazia a faculdade. Você faz o capítulo 1, eu faço o capítulo 2, o outro faz o capítulo 3, no dia a gente se encontra lá e dá tudo certo, né? Isso é trabalho em grupo, né? Colaboração é cada um colocar um tijolo. E a gente não foi criado para colaborar. Nem na empresa, nem na escola, nem nas escolas de negócio. A gente não é criado para colaborar. Então, assim, eu vejo muito um grupo de executivos sêniores resolvendo um tema, discutindo alguma coisa, e aí um aluno, uma aluna, ela fala uma coisa muito boa. O outro aluno, ele fica preocupado, como que eu vou falar uma coisa tão boa quanto aquele aluno falar, porque eu não posso ficar para trás. Então, você tem ainda um teatro corporativo sendo levado para dentro das escolas de negócio. E o que a gente quer no processo colaborativo é justamente acabar com isso, que a gente possa contribuir e construir tijolo a tijolo coisas em conjunto. Então, eu acho que vem aqui uma grande mistura, tá? Entre uma colaboração não sincronizada, que vai crescer. Então, não sincronizado eu passo, igual uma rede social, eu passo, comento, curto, faço uma coisa, depois você pata, começa, curte, e a gente vai fazendo. Então, isso já acontece no LIT, tem grupos, tem comentários, tem características de rede social acontecendo nas escolas. Aí você tem as colaborações síncronas, que é colocar todo mundo em grupos e subgrupos para fazer isso, né? E você pode ir colocando tecnologia, então você faz uma plataforma como essa, a gente se encontra, mas depois divide em 5 grupos, cada grupo está fazendo sua discussão e o professor consegue passar em cada subgrupo de forma virtual. Você consegue fazer isso. Hoje, por exemplo, a gente acoplou já alguns softwares de coffee break, que são muito legais, que é assim, ele filma meu rosto, projeta meu rosto num mapa. Aí eu vejo, né, você e alguma outra pessoa conversando, eu pego meu mouse e arrasto até vocês, e quando eu vou chegando perto de vocês, a voz de vocês vai ficando mais alta, vocês vão vendo que eu estou aproximando, aí eu entrei nessa roda e a gente começa a conversar, porque aí os nossos 3 microfones e áudios se sincronizam. Ou seja, há formas de você aproximar, mas no final das contas, o que a gente precisa? No final das contas, a gente precisa estar junto, né? E aí tem, assim como a gente vai ressignificar, eu acho que o trabalho, né, pela questão do home office, etc., tem uma ressignificação também de por que eu vou para a escola, né? Por que eu vou para a escola? Por que eu vou para São Paulo? Então, esse que a gente está trabalhando bastante. Entendi, muito bom. Bom, e talvez aprender também a ressignificar a forma como a gente se relaciona com os outros, né? Seja na escola ou seja no retorno ao trabalho, né? Como você falou, esse é um bom insight de como as pessoas se relacionam. Sim. Bom, já que a gente está falando de gente, muitas pessoas que estão nos assistindo agora, elas têm vivenciado dilemas na tomada de decisão em suas carreiras, em suas empresas, em seus negócios. Que insights você, como empreendedor, poderia dar a essas pessoas? Como eu comentei, a gente está passando uma mudança que eu acho muito forte, né? Essa mudança ela é muito forte pelo seguinte: a gente
essa mudança vai ajudar a impulsionar a transformação digital, né? Então, muita gente está falando, né? 2030 virou 2023 agora, né? Por causa da transformação digital, que vai ser mais acelerada mesmo por diversos fatores. E eu realmente concordo. Então, assim, eu acho que o grande insight é que tem um zerar o cronômetro para todo mundo. Eu vejo as pessoas conversando com a gente, empresas, RHs, C-level, conselhos, falando assim, Securato, mas a gente está muito atrasado. Então, está todo mundo atrasado, né? Então, seja o primeiro atrasado a se mexer, né? Entre aspas, no primeiro atrasado. Ou seja, já que está todo mundo assim, pô, tem um monte de gente na frente. Não, tem quase ninguém na frente. Está todo um monte de gente, a maior parte das pessoas estão largando de novo agora, né? Então, eu vejo muito essa oportunidade como uma forma de entrar de novo no mercado, redesenhar o seu negócio, redesenhar a experiência, provavelmente o formato híbrido, independentemente do setor, é o segmento que deve se consolidar, então nem 8 nem 80, não vai ser mais só presencial, isso está super claro, né? Só mundo físico, isso a gente tem certeza. E aí o que a gente tem que fazer é ter em mente que você vai ter que aprender a seguir essa jornada, né? E aí vem uma característica muito forte, velho mundo versus novo mundo, que no passado a gente falava assim, como é que eu resolvo esse problema? É fácil, tem um frame aqui para você resolver esse problema. Por quê? Porque alguém já passou por esse problema, já desenhou os processos, você pega essa receita de bolo e, ó, vai lá. E agora não é assim, né? Hoje a gente começa projetos sem saber o fim do projeto, sem saber os resultados do projeto. E a competência de você aprender coisas novas, como você bem levantou quando a gente já no começo do bate-papo, conseguir, o que eu tenho que aprender? Eu não sei, mas você tem que estar aberto a um processo de aprendizado contínuo, né? Que é o que a gente brinca, né? É o aprendizado sempre no modo aprender, modo on, é o tempo inteiro, que é o que a gente chama de on learning. Então, você tem que estar atento, você tem que aprender. Não é assim, vou fazer um curso para mudar a minha empresa, vou fazer um curso para me recolocar melhor. Não, você pode fazer o curso. O curso é um turbo. Você vai passar 8 horas nesse processo. Mas o que você faz todo dia como uma coisa recorrente? Como é que você aprende com os outros? Como é que você aprende num bate-papo como o nosso? Formal e informalmente. Então, esse processo de aprendizado é importante. Então, o reskilling é importante, ou seja, você vai ter que ter novos skills. E aí tem um skill que eu queria chamar a atenção, além desse de aprender de novo, aprendizagem ativa, como muitos chamam, tem uma competência que eu acho fundamental, que é a competência de design. O design que todo mundo acha que é uma coisa ligada à arte, que é uma coisa ligada à estética. A competência do design talvez seja uma das competências que eu mais chamaria atenção, que é você ter a competência de desenhar a solução e no próximo passo redesenhar a solução como se a gente fosse um GPS recalculando rota o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente vai aprendendo com os resultados, a gente vai vendo qual é o caminho, não tem um projeto com começo, meio e fim. Então, quem tem mais capacidade de ideação, imaginação, quem tem mais capacidade mais de criatividade e tem a coragem de desenhar coisas que vão ser redesenhadas ao longo do caminho, de fato vão ter mais capacidade de trilhar esse caminho. Então, acho que assim, empreendedores, intraempreendedores, executivos, assim, o grande destaque se você acordou agora para um mundo que estava em transformação e se sente atrasado, não se sinta sozinho, está todo mundo atrasado. O que você tem que fazer? Vai ter que aprender a aprender de uma forma diferente, não estática, né? Always on, né? E aprender coisas novas, como por exemplo aprender design. Muito bom. Esse é o papel do indivíduo. E como é que o líder pode participar dessa mudança? Como é que nesse momento a gente consegue liderar, engajar, orquestrar as mudanças que já estão acontecendo e vieram para ficar? Como é que fica o papel do líder nesse momento? O segredo, eu acho que o principal ponto é entender essa liderança horizontal. A gente tinha uma liderança vertical, né, muito conhecida como comando-controle. Então, alguém aqui em cima te dizendo como você tem que fazer, você passa por debaixo, ó, segue desse jeito. Essa liderança horizontal, ela é uma liderança, então, que a hierarquia perde um poder muito grande, né? Então, a gente brinca lá na São Paulo, assim, cargo não entra em reunião, né? Quem entra em reunião são as pessoas, né? Ou seja, não é porque eu estou falando uma coisa como CEO da empresa que é isso. E várias vezes eu lembro as pessoas disso. Pessoal, eu não sei, hein? Eu estou falando aqui o que veio na minha cabeça agora. Então,
Ou seja, se você quiser trabalhar num mundo múltiplo, num mundo colaborativo, num mundo diverso, então tenha no seu time pessoas diferentes, pessoas com... E aqui a diversidade ela é brutal, né? E é muito trabalhar pluralidade, né? E entender como é que a gente pode extrair e respeitar a singularidade das pessoas, né? E aqui eu estou falando a palavra singular porque eu poderia pegar características específicas das pessoas, respeitar a individualidade da pessoa, ou alguma outra coisa. Mas a maior parte das palavras, elas são palavras assim, eu estou tirando você de um bolo. É como se você, quando eu falo que eu estou tirando você de um bolo, eu estou tirando você de um todo, significa que você tem características desse todo. Então eu já estou pré-julgando você. Então, no fundo, é o seguinte, se a gente pudesse trabalhar com um mundo diverso, eu tenho pessoas singulares. Pessoas singulares são pessoas que elas têm como essência a si próprio e elas não são factíveis de uma comparação. E se você quer extrair isso, exercer a colaboração é algo muito interessante. Tem um exercício que a gente também faz lá na São Paulo Lite, que a gente vai para uma sala de aula, resolver um problema, né? E a gente fala assim, olha, quais são as ideias que a gente jamais utilizaria para resolver esse problema? E isso é muito bom porque o que acaba acontecendo no processo de criação, no processo de inovação, são dois processos, tá? O processo criativo é um processo de uma atividade cerebral para conectar os seus conhecimentos, juntar as peças e falar assim, tem uma sugestão de solução, parte 1. E a parte 2 é ter coragem de expor isso para alguém. Então, é muito comum, dado a herança que a gente tem do mundo antigo, desse mundo tão hierárquico, padronizado, linear, você tem a ideia, o que você faz? Você não faz nada. Por quê? Putz, não sei se eu posso falar isso, não sei se eu deveria falar isso. Putz, o chefe aqui, o chefe, ela fala, já decidiu o que vai fazer. Então, quer saber? Eu já percebi que essa reunião aqui não é para ter minha opinião. Essa reunião aqui é para combinar o jogo de uma decisão já tomada, que você finge, naquele teatro corporativo, que a gente está tomando a decisão em conjunto. Aí você fala, puta, eu vou falar isso aqui? Tá tudo certo já? Não vou falar nada, fica quieto. Então, a cultura de não falar. Então, você não quer uma atividade colaborativa. Então, assim, quem quer liderar num mundo horizontal tem que aprender o valor da colaboração. O valor da colaboração é muito forte quando você tem, de fato, uma diversidade, pensando na diversidade pela singularidade. Aí, de fato, você vai conseguir extrair coisas melhores. E tem alguns exercícios que a gente faz que são muito interessantes. Às vezes, num processo colaborativo, eu acompanhar o seu raciocínio, você acompanhar o meu, vai dar numa rua sem saída ali, que no final você fala assim, cara, esse negócio não vai dar certo. Aí você já breca. Não, ao contrário, vamos ver até onde vai. Porque entender esses múltiplos caminhos é o que vai abrindo a cabeça e vai sincronizando todo mundo, né? Tem um estado de colaboração máximo que chama flow, né? Sabe quando você está conversando com uma pessoa, um amigo, um parente, uma pessoa muito próxima, uma pessoa querida mesmo, aí você fala assim, nossa, caramba, faz 2 horas que a gente está aqui conversando e nem percebi que estava acontecendo. Então, isso, quando acontece isso você está num estado de flow, é quase que sincronizar cérebros, né, para essas coisas, pra esse nível de colaboração tão perfeito, tá? Então, essa é a característica principal para liderar. Excelente, vou anotar esses conceitos, singularidade, pluralidade, evitar o group thinking, tudo isso para evitar o group thinking e obter a parte mais colaborativa das pessoas, né, o que elas podem de fato contribuir naquele projeto, ideia e tudo mais. Bom, já estamos aqui acabando a nossa entrevista. Última pergunta, qual a grande lição da pandemia para o mundo? Bom, eu não sei se eu consigo responder isso, que é uma grande pergunta, né? Eu acho que tem algumas, óbvio que eu vou levar isso para a área de educação, mas eu vejo que as competências que eram ditas competências do futuro passam a ser presente, né? Principalmente para os nossos amigos aqui do IBF, que estão em grandes organizações maduras, né? Organizações de alta performance, líderes, referência, que estão com muita gente trabalhando em home office, a gente percebeu que aquela hierarquia, né, aquele mundo vertical, aquela forma de liderar mais quadrada, é difícil, né, de funcionar num mundo à distância, né, num mundo mais digital. E então as características que a gente vê dessa nova liderança, todo mundo foi meio que forçado, empurrado aí para esse novo estilo de liderança. Então, acho que a pandemia fez todo mundo aprender coisas novas,
fez todo mundo experimentar formas novas de aprendizado, fez todo mundo redesenhar jornadas, olha a gente falando de design de novo. Então, eu acho que a pandemia fez que as competências ditas do futuro fossem competências do presente. Eu acho que muitas pessoas já aprenderam isso, né? Já sabem fazer isso, né? Já estão prontas para essas competências. Talvez elas nem saibam que elas têm adquirido essas competências, mas eu vejo que muitas pessoas já estão muito adaptadas e eu acho que é um ganho sensacional. Acho que isso vai ficar para o pós-pandemia com certeza, né? Uma relação de confiança, uma relação muito mais horizontal, uma relação que vai dar mais significado para as pessoas. Eu acho que tudo isso, eu falei muito aqui sobre o mundo antigo, o mundo novo. O mundo novo, ele é um mundo que ajuda muito mais a preencher, né, o vazio do ser humano, né? Quando eu falo vazio do ser humano, é um pouco daquele raciocínio que eu fiz no começo, que um animal sabe ser um animal, né? A abelha sabe ser abelha, né? O cavalo sabe ser o cavalo, né? Porque a essência dele, ela existe antes da existência dele, ou seja, ele nasce com essa característica. Nós humanos não, a gente nasce vazio, entre aspas, a gente nasce num sistema que a gente tem que construir. O que a gente procura? A gente procura alguma coisa para preencher a gente. E a gente viu na pandemia, né, que família preenche a gente, estar perto de quem a gente gosta preenche a gente, né, que valorizar coisas como, às vezes, jantar com os entes queridos todos os dias preenche muito a gente, né? Aprender coisas novas também, né? Ler coisas novas também, assistir coisas que a gente gosta também. Então, olhando o lado cheio do copo aqui, tem bastante coisa boa que fica para sempre, eu acho que com a gente no pós-pandemia. Concordo, estou contigo. Tem muita coisa boa que a gente vai tirar dessa grande lição. Bom, obrigada mais uma vez, José Cláudio, em contribuir com a nossa série. A vocês que nos assistem, por favor, acompanhem o IBEF nas redes sociais, fiquem por dentro do que acontece no nosso instituto. Um abraço a todos e até o próximo IBEF Mulher Convida. Obrigado, pessoal. Prazer. Obrigada.